Olá, amados irmãos da Igreja Batista em Tatuapé. É um grande prazer para mim estar falando para vocês. O meu amigo, meu irmão, o pastor Ricardo, pediu para que eu gravasse uma mensagem, um devocional, uma meditação para vocês, o qual eu venho aqui fazer com muito prazer. Eu sou Edson Paiva, sou de Minas e sou pastor atualmente na Igreja Batista Regular do Calvário, em Uberlândia, e tenho a honra aqui, de trazer para vocês essa meditação. Dentre tantos outros irmãos, pastores capazes, o pastor Ricardo me fez esse convite e eu me sinto muito lisonjeado com isso. Deixo aqui meu abraço, pastor Ricardo, meu agradecimento, grande abraço para vocês aí, família, pastor Ricardo, a irmã Lília, nós fomos colegas de evangelismo um tempo lá no seminário, um tempo muito bom, e agora vê-los assim, prósperos, abençoados e abençoando no ministério, uma grande alegria. Que Deus continue abençoando vocês. Na meditação de hoje eu quero pensar com vocês aqui no livro de Romanos. É um livro que eu gosto bastante, um livro essencialmente missionário. O apóstolo Paulo, se você ler o final do livro, você vai ver que ele tinha a intenção de levar o evangelho até a Espanha, mas Deus não permitiu, nós sabemos disso, mas era o plano dele. E ele escreveu para a igreja de Roma, para que a igreja de Roma comprasse essa ideia, engajasse com ele nessa ida até a Espanha para levar o evangelho. E ele então se apresenta e passa a mostrar para a igreja que toda a humanidade é perdida e precisa da salvação em Cristo. E ele vai mostrar isso no livro de Romanos. Aí ele começa a mostrar o que ele pregava também, as verdades do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos o livro de Romanos dentro desse contexto. E quando chega no capítulo 5 de Romanos, ele passa a falar das bênçãos que os salvos têm, vindas da justificação pela fé. E ele vai falar disso por um longo tempo, por um espaço grande aqui no livro de Romanos. E no capítulo 8 tem um colar dessas bênçãos que nós temos, da justificação pela fé. E eu quero destacar duas delas para nós hoje. Então olha aí comigo no livro de Romanos, no capítulo 8, o versículo 32 e depois o versículo 34. Diz assim, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que bênçãos nós temos aqui. Mas antes, vamos orar. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós te damos graças pela salvação, damos-te graças pelo privilégio que temos de anunciar a tua palavra. E Deus bendito, agora nós te rogamos que o Senhor nos ilumine com teu Santo Espírito e torne essas verdades relevantes no nosso coração. E se há alguém sem Cristo assistindo também, que o Senhor use esta meditação para atingir seus corações e os levar ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. É a nossa oração no nome dele. Amém. Então aqui, prezados irmãos, eu quero destacar primeiramente o versículo 32, obviamente. O apóstolo Paulo ele vem tratando o seguinte assunto: o cristão tem umas bênçãos especiais que ninguém mais na terra tem, e uma dessas bênçãos é vencer as tribulações.
passar bem por qualquer tipo de tribulação. E aqui agora ele começa a mostrar as razões disso. Por que que o cristão passa por todas essas coisas e persevera, fiel, e ele é engrandecido em Cristo, ele é aperfeiçoado, o caráter de Cristo é implantado nele. No versículo 32, eu quero destacar essa bênção que aparece aqui, de que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E aí ele faz uma comparação aqui que eu acho estupenda. Ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, todas as demais coisas que nós precisamos. O que nós temos que entender e pensar aqui, meditar, é o seguinte: se Deus não poupou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, era o seu bem mais precioso. Eu penso que na mente de Paulo, o que tinha nesse momento, era o seguinte: irmãos, se houvesse uma coisa que Deus pudesse dizer assim para vocês: olha, isso aqui eu sinto muito, mas isso aqui eu não posso dar para vocês, é precioso demais para mim. Eu não quero e não vou dar para vocês porque é muito precioso para mim. Isso seria o filho dele. Mas ele está dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele deu o filho dele para morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, para sofrer a maldição da lei, a justiça de Deus sobre ele, a ira de Deus sobre ele, por causa de mim, por causa de você, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. E Deus fez isso quando nós ainda éramos pecadores, mortos em delitos e pecados, pecadores não regenerados, pecadores não justificados. Foi nesse tempo que Deus deu o seu Filho por nós. Imagina só o Deus Santo, com o seu Filho Santo, dando esse Filho por pecadores, inimigos dele. Todo ser humano nasce morto em delito e pecado, separado de Deus, condenado por Deus, herda o pecado de Adão, herda a condenação de Adão. Adão é o cabeça da raça, ele fala disso aqui em Romanos 5,12. E porque Adão pecou, toda a raça humana pecou nele, com a única exceção do Senhor Jesus Cristo. Todos os demais pecaram com ele. Todos os que já viveram, os que estão vivos agora no planeta e os que vão viver ainda até o dia do juízo final. É isso que ele está dizendo. Nós somos pecadores, mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, não queríamos nada de Deus. É por isso que o ser humano em si não gosta de Bíblia, não gosta de oração, não gosta de culto, não gosta de comunhão com crente, não gosta de santidade, não gosta de fugir de pecado. É porque ele é pecador, a natureza dele gosta de pecar, ele não gosta de nada que é de Deus, se bem que no argumento ele gosta, na teoria ele fala que gosta, mas na prática você vê que não gosta. Quando você começa a falar de Deus e principalmente do Senhor Jesus, acabou a conversa. E ele está dizendo isso: nós éramos assim, mortos em delitos e pecados, vocês eram assim. Então não pensem que Deus está retendo alguma coisa de vocês por maldade, não. Ele está permitindo essas tribulações para usar essas tribulações na vida de vocês, para aperfeiçoar vocês. Aquela consequência do pecado, toda ela que o diabo tenta usar contra nós e nos fazer sofrer, nos causar sofrimento, o alvo do diabo é nos quebrar, é nos fazer sofrer, é nos levar para longe de Deus, nos distanciar de Deus. Mas Deus usa esses sofrimentos, todas essas tribulações, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução em Cristo, para Deus implantar em nós o caráter de Cristo através dessas tribulações. E tudo isso que nós estamos passando atualmente faz parte do plano de Deus para nós.
Então, olhe a coisa dessa forma. Não existe nada que você precise que Deus vai negar para você. É o que ele está dizendo aqui. Se ele deu o seu próprio filho, quando nós ainda éramos inimigos, mortos em pecados, ofendendo a santidade de Deus o tempo todo em tudo, ele nos amou e deu o seu filho, deixou ele morrer na cruz daquela forma por nós. Como que ele não nos dará graciosamente? Ou seja, é favor que nós não merecemos. Deus não nos deve nada, é por graça. Se ele deu o filho dele, que era o seu bem mais precioso, ele nos amou e nos deu graciosamente. A pergunta retórica aqui é: como que ele vai negar as demais coisas para vocês? O que mais que ele pode negar para vocês? A resposta é: nada. Então essa é a primeira bênção, meu irmão, minha irmã. Seja lá qual for o sofrimento que você estiver passando, seja qual for a sua necessidade, corra para o Senhor, apegue-se ao Senhor, agarre-se ao Senhor pela fé na tua palavra, na sua palavra, porque Ele vai dar tudo o que nós precisamos, até os sofrimentos. Nós precisamos dos sofrimentos, como eu já disse aqui. Então essa é a primeira bênção desse colar de bênçãos que nós temos no livro de Romanos, e bênçãos teológicas profundas. Agora, olha o versículo 34, tem várias aqui, né? Aqui do versículo 31 ao versículo 39 eu vejo pelo menos 6 bênçãos, mas não dá tempo, né, de falar todas elas aqui. Então eu selecionei essas duas aí. Agora olha o versículo 34, qual é a primeira bênção? Não existe nada que você precise que Deus não possa te dar, que Deus está retendo de você por maldade, por capricho. Não existe. Tudo Ele nos dá em Cristo. Nele nós temos tudo o que nós precisamos. Essa é a primeira bênção aqui que eu destaco. A segunda, no versículo 34, é a intercessão do Senhor Jesus Cristo. Fala aí no final do versículo 34. E também intercede por nós. O Senhor Jesus veio, viveu perfeitamente, cumpriu toda a exigência da Trindade, cumpriu toda a lei, obedeceu toda a lei, cumpriu a lei, viveu em retidão e perfeição, em santidade, em justiça perfeita, total, completa, absoluta. Se deu em sacrifício por nós, morre na cruz, e depois de 3 dias o Pai vem e o ressuscita, mostrando que aceitou aquele sacrifício. E o Senhor Jesus, então, glorificado, volta para o céu, para a casa dele. E lá ele nos aguarda. E lá ele exerce um ministério de intercessor da igreja, intercessor meu e seu, que já estamos em Cristo. E aproveito aqui e abro um parêntese e te pergunto: você está em Cristo? Você já foi a Ele pela fé, reconhecendo-se pecador, condenado, inimigo de Deus, morto em pecado? Se arrependeu disso e entregou sua vida, sua salvação para Cristo, rendendo-se a Ele totalmente, completamente como Senhor e Salvador? Ah, se você não fez isso, faça. Renda-se ao Senhor Jesus como seu Salvador, e você também vai ter essas bênçãos. Porque se você não rendeu-se a Ele ainda, você não desfruta disso aqui. Você está debaixo da ira de Deus, como diz João 3,36. Voltando para cá então, o Senhor Jesus ressuscitou e está intercedendo por nós. E eu quero aqui usar uma ilustração para mostrar isso na prática e para tentar fazer você ver, você que nunca viu, nunca entendeu, e você que já entendeu, para reforçar isso, para avivar essa fé, essa confiança no meu e no seu coração, com essa ilustração dessa verdade aqui. Vamos imaginar que um crente, homem ou mulher, caia em algum pecado.
Vamos imaginar aí um roubo, num momento de fraqueza aí, cedeu à tentação e praticou o roubo de um valor financeiro qualquer ou de um objeto qualquer. Nesse momento, Satanás vai até a presença de Deus no céu, ele ainda tem acesso ao céu, e acusa. E fala: olha, Senhor, lá em tal cidade, em tal lugar, aquela pessoa que diz que é seu filho, que diz que é sua filha, acabou de cometer um roubo, e o Senhor na sua lei fala: não furtarás, não roubarás. E ele acabou de fazer, ela acabou de fazer. O Senhor agora tem que julgar, olha aí, com a sua santidade, justiça, e jogar no inferno essa pessoa. E o pai, isso aqui é ilustrativamente, e o pai vira-se e vai olhar para o pecador. Quando ele faz isso, o filho sai do seu lugar, do lado direito do pai, e se coloca entre o pai e o pecador e mostra suas cicatrizes para ele. E diz mais ou menos: pai, ele não deve mais esse pecado, ela não deve mais esse pecado, porque eu paguei por ele, com meu sangue na cruz do Calvário. E o pai então olha para esse pecador com o filho na frente desse pecador, na frente dessa pecadora. E o pai não vê mais pecado. Isso é quase inacreditável. Eu digo quase, porque o Espírito Santo coloca essa fé em nós, essa crença em nós, para nós acreditarmos. Já imaginou olhar para um pecador que você sabe que pecou, tal pecado, esse e aquele pecado, e não considera e não vê o pecado nele? Não é quase inacreditável isso? Os maridos aí podem agora fazer esse exercício com as suas esposas salvas. É assim que Cristo as vê, sem nenhum pecado. Você enxerga todos os pecados e mais alguns, não é? Mas Deus não vê mais nenhum. E as esposas com o marido, então nem se fala. Pais com filhos, filhos com pais. E nós, na nossa comunhão em crente, como crentes, nós só vemos pecado, pecado e pecado. Ficamos com raiva, nos deixamos levar, mover por causa desses pecados das pessoas. Mas isso é extraordinário quando o Pai olha para qualquer crente em qualquer lugar da terra, seja ele quem for, seja ela quem for, seja o que for que ele tenha feito, seja o que for que ela tenha feito, o Pai olha para essa pessoa em Cristo, através de Cristo. E o que o Pai vê? Cristo. A perfeição de Cristo, a retidão de Cristo, a pureza de Cristo, a santidade de Cristo, total, completa, perfeita, absoluta. É assim que Ele vê os salvos, é assim que Ele nos vê, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos revigorar isso no nosso coração. Por isso eu repito, é quase inacreditável uma bênção dessa. Mas é isso que eu estou dizendo aqui, o Senhor Jesus intercede por nós. Quando o sol está bem alto no céu, vamos pegar aí um dia de verão, sem nuvem, ao meio-dia, você consegue olhar para o sol? Lá no zênite, você não consegue olhar muito tempo. Suas retinas serão queimadas, você terá problemas de visão. E se continuar, vai ficar cego, vai perder totalmente a visão, não é? Então, quando nós pegamos um negativo de raio-x e colocamos entre nós e o sol, nós podemos ficar olhando para o sol o dia todo e não acontece nada com os nossos olhos. Por quê? O sol parou de irradiar raio gama, raio ultravioleta e outros raios nocivos para os nossos olhos, para a nossa visão? Não, ele continua emitindo. O que acontece é que eles ficam no filtro, no negativo do raio-x, que funciona como um filtro. E nós vemos o sol na sua perfeição, bonito, redondinho lá no zênite, no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, toda vez, o tempo todo, 24 horas por dia, para a eternidade, Deus olha para nós através do Senhor Jesus Cristo. Paramos de pecar? Não, continuamos pecando, como eu acabei de dizer, a gente só vê pecado no outro e o outro só vê pecado em nós.
Mas Deus não vê mais esses pecados, porque eles ficaram em Cristo. Deus pode olhar para nós agora eternamente, nos contemplar, sem nos julgar, sem nos punir, sem nos colocar alienados dele no inferno eternamente, por causa do Filho dele, que morreu por nós, pagou os nossos pecados na cruz do Calvário. É uma bênção insondável, que isso motive você. Nós continuamos pecando, e como pecamos, não é verdade, meu irmão e minha irmã? Mas os nossos pecados, como que os raios do sol naquele filtro do raio-x, do negativo do raio-x, como os raios do sol ficam ali e não atingem os nossos olhos, os nossos pecados ficaram na cruz de Cristo, ficaram em Cristo, na cruz, e não atinge a santidade do Pai mais. Nós já fomos julgados, nós já fomos punidos, nós já fomos severamente castigados por nossos pecados em Cristo. Que bênção! Então que essas duas bênçãos abençoem seu coração, porque abençoam o meu, toda vez que eu passo por esse texto. Que texto precioso, principalmente para esses momentos difíceis que vivemos. Então, meu irmão e minha irmã, aproprie-se disso pela fé, confie, pratique, viva assim no seu coração com essa crença, porque isso é verdade. Quais as duas bênçãos aqui? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará. A resposta é essa. Dará. Certamente dará. E a segunda bênção, versículo 34 de Romanos 8, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Se Cristo levanta, o Deus do universo, levanta e fala para o diabo: eu morri por ele, eu salvei, eu paguei o preço. E Deus Pai declara justo, o maior tribunal que existe, a maior autoridade do universo que existe, Deus, olha para nós, com Cristo entre nós e Ele, e diz para o diabo: não vejo culpa nele, não vejo culpa nela, eu a vejo perfeita, eu o vejo perfeito. Por isso o diabo nos odeia tanto, por isso o mundo nos odeia tanto. Que Deus te abençoe e aplique essa palavra no seu coração. E você que não tem Cristo, corra para Ele, Ele é o único que pode pagar os seus pecados.